O que está acontecendo nos bastidores do Supremo Tribunal Federal, neste momento, não é comum, não é normal e muito menos irrelevante. Existe um movimento silencioso, porém poderoso, ganhando força em Brasília, um movimento que expõe rachaduras internas, revela disputas de poder e escancara algo que por muito tempo parecia intocável. O próprio STF pela primeira vez. Em muitos anos, a blindagem caiu. E quando a blindagem cai, a verdade começa a aparecer. Durante muito tempo, a Suprema Corte foi tratada como uma entidade acima de qualquer questionamento, protegida por setores da grande imprensa elevada ao status de instituição sagrada, onde críticas eram rapidamente rotuladas como ataques à democracia. Mas esse cenário começou a mudar e mudou rápido hoje. O que se vê é uma reação em cadeia. Jornalistas, colunistas, veículos tradicionais e até ministros se movimentando contra um dos seus. O foco agora está em Dias Toffoli e no polêmico caso envolvendo o Banco Master, um processo que jamais deveria ter chegado ao Supremo, mas que foi puxado para lá por decisão individual, atropelando princípios básicos do direito, como o do juiz natural. E não bastasse isso, o caso ainda recebeu sigilo máximo. Tudo isso em um contexto cheio de coincidências, conexões e relações que no mínimo levantam suspeitas. Enquanto o país enfrenta crise econômica, insegurança jurídica e um governo Lula cada vez mais dependente do apoio do judiciário, o que se vê nos bastidores é um STF politizado, onde figuras como Alexandre de Moraes assumiram um protagonismo que vai muito além do papel de juiz, usando a narrativa de defensor da democracia para se aproximar do poder executivo e blindar aliados. Só que agora a imprensa que durante anos se calou começou a falar colunas duríssimas. Ministros do STF se unem contra Toffoli e a imprensa cresce para cima dele. Eu vou te mostrar agora um movimento sem precedentes que está acontecendo tanto na imprensa quanto no STF. Tá todo mundo contra Toffoli e o objetivo é um só: tirar o ministro da relatoria do caso do Banco Master. Primeiro eu vou te recordar os movimentos recentes da imprensa, para em seguida mostrar a novidade importante de hoje, o que está acontecendo no STF que é imperdível. O STF ele sempre foi muito blindado pela imprensa. Desde que o inquérito das fake news começou, eram raros os episódios em que a imprensa tinha coragem de falar alguma coisa contra os ministros, com exceção de lugares como a Gazeta do Povo. Aqui, a Gazeta sempre foi contra esses abusos desde o início. Isso fez com que os ministros se sentissem verdadeiros deuses e eles não se contivessem aos seus papéis de juízes imparciais. E aí a gente viu, por exemplo, como que o ministro Alexandre de Moraes, ele se valeu desse seu papel de xerife da democracia que a mídia lhe deu e ele usou isso para se aproximar do governo Lula. Só que isso mudou. E agora a imprensa está indo para cima dos ministros do STF, principalmente contra o Moraes e o Dias Toffoli. A gente pode ver isso em algumas colunas do jornal o Globo, como as da Malu Gaspar, que inclusive foi a jornalista responsável por vários furos importantes, como aquele do contrato de 129 milhões de reais da esposa do Moraes com o Master. E também o furo sobre a pressão do Moraes em cima do Galípolo e do Banco Central a favor do Master que contratou a esposa dele. Recentemente, só no Globo, nós tivemos as colunas do Merval Pereira, como essa aqui, da Miriam Leitão, como esta aqui, e hoje mesmo saiu uma, por exemplo, do Sardenberg, todas detonando o Dias Toffoli, e chegando até mesmo a pedir o afastamento do ministro do caso. No Estadão, a ex-Globo Eliane Cantanhede, ela também disse que as ações do ministro parecem obstrução de justiça, usando a própria justiça para obstruir a justiça. O próprio Estadão ele fez um editorial exigindo que o Supremo dê respostas ao país sobre o caso Master. E agora nós temos também uma excelente coluna da Lígia Maria, uma jornalista que sempre criticou os abusos do STF, agora lá na Folha de São Paulo, praticamente conclamando a imprensa a largar a mão do Supremo quando o assunto são esses abusos. Olha aqui, ó. Ela disse: ademais, o processo só está no STF porque Toffoli mandou o princípio do juiz natural às favas e trouxe para a corte um caso sem réus com foro privilegiado.
Não contente, colocou sigilo elevado no processo. Tudo isso logo após viajar ao Peru, acompanhado por um advogado de um funcionário do Master. Calma, que piora. Lembram do resort? A participação dos irmãos de Toffoli foi comprada por um advogado que atua para a JBS. A empresa faz parte da holding JF, cuja multa no valor de 10 bilhões de reais previstas em acordo de leniência foi suspensa em 2023 por quem? Sim, Toffoli. E tem mais. Na época, a esposa do magistrado, que é advogada, prestava serviços jurídicos para a JF em outros casos. Lembra até o caso do Moraes, né? Gente, nós precisamos de uma imprensa crítica e independente para fazer esse tipo de análise. Como a gente tem na Gazeta do Povo, que tem o mérito de estar à frente de todos esses veículos quando o assunto é denunciar os abusos do Supremo. E a pressão da imprensa, da sociedade, das redes sociais já estão trazendo resultados. Os ministros do STF eles se uniram contra Toffoli e eles querem fazer de tudo para derrubá-lo da relatoria do caso Master. Olha aqui comigo essa coluna que acabou de sair no Lauro Jardim, também no Globo. Olha aqui, ó. Cresce o consenso de que Toffoli tem de deixar a relatoria do caso Master. Olha o que diz aqui a coluna. Está se formando um consenso em Brasília de que Dias Toffoli terá de renunciar à relatoria do caso Master no STF. Nos bastidores, não há um só ministro do STF que defenda a manutenção do caso nas mãos de Toffoli. Várias soluções foram pensadas. Ou seja, pessoal, a pressão funcionou e mostrou mais uma vez que os ministros não gostam nem um pouco de estar expostos à luz dos fatos poucos favoráveis da imprensa. Mas qual que é a solução que eles encontraram para tirar o Toffoli do caso, hein? Acompanha aqui comigo, ó. A mais provável seria um pedido de afastamento feito pelo próprio Toffoli sob a alegação de que ele está com problemas de saúde. Mas é uma solução que tem que ser negociada com Toffoli, que terá que ceder a essas ponderações. Se esse for o remédio, haveria um sorteio para escolher um outro relator para o Pepino Master. Nesse caso, a defesa de Vorcaro torce para que o processo fique com Nunes Marques. Ou seja, mais um acordão. Porque é assim que tudo é resolvido em Brasília, na base do acordo de bastidores, do aperto de mão, do toma lá da cá e do conchavo. Nada novo sob o sol. Mas agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que o Toffoli vai desistir da relatoria do caso Master? Conta aí pra mim nos comentários. Você acabou de assistir a um comentário que eu fiz em um programa da Gazeta do Povo, o jornal que tem no sangue os princípios cristãos conservadores que você e eu compartilhamos. Um jornal que defende a verdade e a justiça. Não esqueça de assistir ao programa na íntegra e você consegue fazer isso pelo link da descrição e também não deixe de assinar a Gazeta do Povo. Acesse agora gazetadopovo.com.br/Deltan e você também pode usar o QR Code que aparece aqui na tela ou então clicar no link da descrição do vídeo. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Deltan. Assine e ajude a Gazeta a continuar trazendo jornalismo corajoso e comprometido com a verdade, a justiça e a liberdade. Nós nos vemos lá. Surgem em jornais como Globo Estadão e Folha Críticas, diretas pedidos explícitos de afastamento, questionamentos que antes seriam impensáveis. Jornalistas que sempre passaram pano, agora falam em obstrução, em conflito de interesses, em uso da própria justiça para proteger interesses privados. E quando a imprensa se move, o sistema sente o impacto. Hoje já não existe dentro do STF um único ministro disposto a defender a permanência de Toffoli na relatoria. Do caso, isso não é especulação, isso é bastidor puro, consenso formado, pressão interna máxima e uma única saída sendo costurada longe das câmeras. A solução encontrada não passa por transparência nem por assumir erros. Passa pelo velho método de Brasília, acordo de bastidores, pedido de afastamento, por motivo de saúde, troca silenciosa de relator e novo sorteio. Tudo para evitar que o escândalo cresça demais. Tudo para que a instituição saia menos arranhada possível. E repare bem como tudo funciona, sempre do mesmo jeito. Decisões tomadas entre poucos, longe do povo, longe da luz pública, enquanto o cidadão comum paga a conta. Isso não é justiça, isso é conchavo, é o toma lá, da cá que domina. Brasília há décadas, independentemente de quem esteja no poder.
A pergunta que fica não é apenas se Toffoli vai sair do caso. A pergunta real é até quando o STF vai continuar agindo como um poder político, sem voto, sem freio e sem responsabilidade, enquanto o governo Lula se apoia nessas estruturas para se manter, e enquanto figuras como Alexandre de Moraes seguem acumulando poder sem qualquer tipo de contraponto. O que está acontecendo agora é um alerta. Quando até a grande imprensa começa a se afastar do Supremo, é porque algo muito sério está acontecendo e o brasileiro precisa prestar atenção, porque democracia não se defende com censura, com acordos secretos ou com juízes militantes. Democracia se defende com transparência, responsabilidade e limites. E é exatamente isso que está faltando hoje. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que esse afastamento vai realmente acontecer? Ou tudo isso vai acabar em mais um acordo silencioso, deixando tudo como sempre esteve? Escreve aqui nos comentários, porque esse debate não pode ficar restrito aos corredores de Brasília.